A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Certo aí, Má? Oi, Deu certo. tudo E aí? certo. Então tá bom. O pessoal tá entrando também, né? Tá cenando aí, Gabi, Carol. Bem-vinda. Aí. Gente, a gente vai dar um tempinho, o pessoal tá entrando, né? A gente mandou aí já no Stories, já colocou, já mandei no WhatsApp, o pessoal tá entrando. Então a gente vai aguardar um pouquinho, pra gente começar a falar um pouco aí dessa fome, né, Maísa? Isso mesmo. Eu já peço desculpas desde agora se tiver algum barulho externo, porque tem mais gente aqui em casa. Então provavelmente certeza, vocês vão né? ouvir alguma coisa. Aqui o cachorro de vez em quando latindo, né? Barulho de criança, mas tudo bem, né? Vamos lá, né? Então, aí, o Anderson entrou, né? A Milene também eu vi que entrou. Tá vendo aí o pessoal, Má, também? Tô vendo. Então, tá joia. E assim, se vocês quiserem fazendo pergunta tanto por aqui ou pelo WhatsApp, a gente vai tentar ir respondendo, né? Tem lá no post, tem tanto o WhatsApp meu e da Maísa, ou aqui mesmo, né? Talvez seja mais prático, aí o pessoal vai vendo como acha melhor, né? Isso. Então tá bom. Mas quando você achar... Isso, quando você achar que dá, a gente começa, tá? Você vai estar mais habituada aí aos meios tecnológicos, né? Eu acho que a gente pode ir começando, né? Falar sobre a gente, e aí o pessoal que for entrando vai acompanhando. Então tá joia. Então vamos lá? Quer começar? Então pode ir. Então, eu sou a Maísa, eu sou nutricionista, eu sou formada pelo Centro Universitário de Saúde ABC, que é a FMABC, e eu atendo no consultório com a Patrícia. Então, se alguém tiver interesse já vendendo meu peixe aqui, né? Com certeza, é só entrar né? em contato. Aqui no Instagram eu também estou sempre bem ativa, colocando bastante informação. Se vocês tiverem interesse, quiser ver um conteúdo legal, só seguir. E estou à disposição de vocês se tiverem dúvidas, tá bom? E é isso. Então tá. Bom, eu sou a Patrícia Buranello, né? Sou psicóloga, formada pela Universidade Metodista, né? Desde 1999, faz pouquinho tempo, né? Mas estamos aí na luta, né? E nesse momento aí de dificuldade com os atendimentos presenciais, estamos aí pelo atendimento online, né? Enfim, e aí a Maísa está trabalhando lá comigo agora e a gente está usando aí a tecnologia para poder divulgar o nosso trabalho, né? E atualmente só online, né, Má? Isso. Então, porque não tem como fazer atendimento presencial, isso foi orientação não só aí do governo que a gente tem, mas também do órgão, né, dos nossos órgãos aí de Conselho Federal, né, que os atendimentos online estariam suspensos aí por um tempo, a gente ainda não sabe exatamente até quando, mas estão suspensos e os atendimentos todos online. E a gente tinha programado para o dia 4 de abril, essa questão de estar fazendo o encontro lá no consultório, né? A Maísa está se apresentando pessoalmente, mas infelizmente a gente teve que desmarcar, né? Devido a essa questão aí do isolamento. E aí a gente conversando resolveu fazer aqui mesmo pelo Instagram e falar um pouquinho com vocês, né? Porque a nossa rotina mudou, né? Como a Maísa começou falando também, a questão dos ruídos, dos barulhos externos, né? Podem acontecer porque a gente está dentro de casa e não estamos sozinhas, temos nossa família. Então, se acontecer qualquer coisa, a gente já vai pedindo desculpa, né? Faço das palavras da Maísa as minhas agora, para a gente poder não ter nenhuma surpresa. Espero que não aconteça, mas se acontecer, o pessoal já sabe, né? Vocês já estão avisados. Isso aí. E se Deus quiser, quando tudo isso passar, esse encontro vai acontecer, né? Com certeza. Pra gente juntar lá no consultório, poder conversar bastante. Enquanto não pode, a gente vai se ajudando por aqui, trazendo informação para poder ajudar todo mundo. E eu acho que esse assunto que a gente vai falar hoje é muito, muito... cai como uma luva no tempo que a gente está vivendo. Com certeza, né?
que é da fome física e da fome emocional, né, gente? Alexandre, deixa eu só ver, né? O Alexandre estava falando que não conseguiu entrar. Entrou, Alexandre? Tá dando certo, né? O José Carlos está aí, a Marina, o Fafade. Tô vendo bastante gente conhecida. Obrigado, gente, de estar aí ajudando a gente nesse momento, tá? Não sei se o Alexandre conseguiu entrar, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô com o WhatsApp, tá falando que tá tudo bem. Então tá bom. Então, acho que a gente pode dar continuidade. Oi, tia. Beijo pra senhora. Então, assim, quer falar um pouco da fome física primeiro, mas eu falo da fome emocional, tanto faz, como que você quer começar? Vou falar um pouco da fome física, que aí quando a gente entrar na fome emocional é onde a gente vai aprofundar, né? Isso. Então, a gente tem mesmo a fome é saudável. Dos nutrientes. E as características dessa fome, tá tudo bem aí? Eu vi que travou, ou não sei se foi pra mim. Não, aqui tá ok. Ah, então tá bom. As características dessa fome são o que a gente sempre está acostumado a sentir mesmo. Essa fome, ela sempre vem com sinais físicos. A barriga que ronca quando você está sentindo fome. Ela vem depois de umas 2, 3 horas da sua última refeição, que realmente é quando você precisa comer mesmo, mais uma vez. Vem com a dor de cabeça, aquela sensação de fraqueza. Então é algo fisiológico nosso mesmo, que a gente precisa comer para repor as nossas energias. E aí existem outros tipos de fome, e nesse tempo, durante o isolamento social, em que a gente fica muito tempo em casa, tem acontecido bastante, eu acredito que com todo mundo, que é a fome emocional. Com você agora. Pois é, né, gente? E essa questão da fome emocional está muito ligada, né, ao tédio, ao estresse, à ansiedade, à angústia, às incertezas, né? Isso tudo é o que a gente está vivendo durante esses dias de quarentena, não é verdade, né? A gente está inseguro quando isso vai acabar, de que forma vai acabar. Quem está saindo para trabalhar fica angustiado com medo do vírus, né? Quem não está saindo, está de quarentena, fica angustiado porque está fechado dentro de casa. Então, tudo isso são os sentimentos que vêm. E muitas vezes a gente come as nossas emoções, né? Vamos dizer, simbolicamente falando, não é? E aí é a tal pergunta, né? Eu vivo para comer ou como para viver, né? Então, na fome emocional, né? A gente vive para comer, né? A gente come para alimentar nossas emoções, né? Então, tá angustiado, come, tá triste, come, né? E não necessariamente é uma fome física, não necessariamente a barriga tá roncando, né? E aí é onde geralmente, né, se come de uma forma compulsiva, né, sem estar aí tendo uma necessidade fisiológica, e onde se começa a ganhar o peso, né? Aí vou deixar um pouco para a Maísa agora falar desse ganho de peso. Essas são as consequências, né? O ganho de peso, ele vem como consequência do que a gente come, porque geralmente essa fome emocional é uma fome de algo específico, né? Ou é aquela fome que você quer porque quer comer um chocolate, tem que ser um chocolate, ou é aquela fome que você precisa comer e nunca o que você come te satisfaz. Então, na maioria das vezes, a gente acaba ingerindo alimentos que têm um alto teor de caloria, e aí vem o ganho de peso, né? O ganho de peso junto com o aumento dos níveis de açúcar, porque geralmente esses alimentos estão cheios de açúcar, cheios de gordura, de sódio. E aí essas consequências... É o que dá mais prazer, né, Má? Sim, não te cortando, exatamente. Né? Mas é o que dá mais prazer, né? É porque está muito ligado também com a relação hormonal, né? E aí existem alguns alimentos que vão fazer essa ligação com a sensação de prazer, de satisfação. Por isso que a gente costuma procurar esse tipo de alimento. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque o ganho de peso ele pode atrapalhar, não só em relação à estética, à aparência, né? Mas o ganho de peso ele é fator de risco para muitas outras problemas de saúde, muitas outras doenças. E aí que a gente tem que estar atento.
E principalmente essa questão, né, das emoções que a gente estava falando, essa questão de ganhar o peso, né, de envolver uma compulsão alimentar, a pessoa vai estar realmente criando um problema para ela depois, né? Um problema fisiológico e emocional, né? Exatamente. Então, assim, é lógico que na quarentena, gente, tá tudo muito difícil, né? A gente também não tem que negar os nossos sentimentos, né? Então, a gente realmente, tem dia que a gente está super bem, tem dia que a gente está super angustiado, né? Fala, meu Deus, quando isso vai acabar? E tem dia que a gente leva de boa, curte estar em casa, vai para a cozinha, né? O alimento está muito ligado ao afeto, né? Por isso que a psicologia e a nutrição casam bem, né, Maísa? Nessa questão do afeto, né? Então, assim, quando nos falta alguma coisa, a gente precisa preencher. Então, quando nos falta o afeto, né, a gente quer preencher de alguma forma, né? E quando nos falta o alimento, é o buraco que fica também pra gente, né? Então, a gente também precisa preencher, por isso que eles estão ligados, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A tia falou agora aqui, a tia Marina, que ela desconta tudo na comida quando tá nervosa, né? Olha lá, acabei de abrir... A Milene, acabei de abrir uma barra de chocolate para assistir a live. Maísa, olha só. É entretenimento, vai. Né? Então pode, né? Agora pode. Pode. É o que você falou. Tem dias que a gente lida muito bem com isso. E tem dias que não. Então, a gente tem que saber também conciliar esses sentimentos dentro da gente. Acredito que você pode falar até melhor do que eu sobre isso. Tudo bem se hoje eu tive muita vontade de comer chocolate e eu comi esse chocolate, porque a gente precisa disso também. Né? Não é se privar 100% de tudo isso. Sim. Né? Porque senão também gera muita angústia, né? Por isso que às vezes, né, a gente não vai entrar nesse tema de dieta, mas me corrija aí se eu estiver falando coisa errada, né? Quando é uma dieta muito rígida, ela não tem funcionalidade a longo prazo. Não é? Porque era exatamente isso que eu ia falar. Que aí quando você é muito restritivo, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. E você vai querer comer aquilo ali que você não estava comendo. E aí que vem a compulsão. Porque muitas vezes a gente vai querer tirar o atraso e vai querer comer tudo que não comeu durante esse tempo de restrição. Então por isso que a gente também não pode ser perigosa. Exatamente, né? Então, assim, comer com prazer também não pode estar relacionado a sacrifício, né? Porque às vezes a gente acha que também a questão da comida, a gente se priva, né? De alguma maneira, de comer algo que a gente gosta muito, e é como se fosse um sacrifício muito grande. Então, isso também não faz bem para o nosso emocional, não é? Porque a gente você tem que ter equilíbrio, né? Exatamente. Então, acho que é isso que a gente precisa, de alguma forma, começar a entender. Da onde vem a nossa fome. E se a gente começar realmente a sempre querer satisfazer a fome emocional, isso vai ser realmente um problema ao longo da vida, né? Por isso que é tão importante a gente conhecer o nosso corpo também. Além de manter o equilíbrio da mente, das nossas emoções, é muito importante que a gente saiba reconhecer os sinais que o corpo manda, né? Porque se eu tô sentindo fome e ela tá acompanhada de dor de cabeça, da barriga vazia, eu sei que eu realmente preciso comer. Não é uma fome que tá vindo em decorrência do meu nervoso ou da minha ansiedade, ou porque durante a quarentena não tenho nada para fazer dentro de casa, né? Se a gente conhece o nosso corpo, a gente consegue diferenciar também. E quando a gente tem bastante essa questão da fome emocional, pode acontecer uma dificuldade da percepção desses sinais que o corpo dá. Porque a gente acaba mergulhando mesmo nessa fome emocional, nessa necessidade de satisfazer os nossos desejos, as nossas emoções, que a gente já não consegue mais entender e nem ouvir os sinais do nosso corpo. E aí tudo isso pode causar transtorno alimentar, que, como você já falou no começo, vai trazer problemas assim bem maiores mais pra frente. Com certeza, né? Porque a questão emocional é muito importante da gente entender, porque também o comer para aliviar esses sintomas emocionais, vamos dizer assim, né? Para não
sentir aquilo. Então, tô triste, vou comer uma barra de chocolate. Ou tô feliz, vou sair para comer, para comemorar. Então, assim, não que não possa, né? Depois eu vou falar um pouquinho também dessa questão da fome social, né? Mas acontece que é uma forma da gente também não sentir, não se permitir sentir aquilo. E como o ser humano, infelizmente, né, não quer mais sentir angústia, não quer mais sentir tristeza, não quer mais ficar estressado. Então, eles têm procurado meios de não lidar com os seus sentimentos, porque a partir do momento que eu nego isso, né, através da alimentação, ou seja lá de qual for a forma, né? Então vou sair, vou andar de bicicleta. Não, lógico, andar de bicicleta é muito saudável, né? Mas assim, são formas, o que eu quis dizer, né? Que são formas, de alguma maneira, de negar aquele sentimento, né? Então, a gente precisa sentir as coisas. A gente precisa lidar com os nossos sentimentos. A frustração é uma coisa que a gente vê hoje muito também, até com as crianças que começam, né? Então, a criança não pode se frustrar. Então, ela cresce aprendendo que não pode se frustrar. Quando começou a chorar, a gente quer, de alguma maneira, compensar aquele choro para a criança não chorar, né? Então, oferece alguma coisa, às vezes até a comida, não é? Então, come tudo que eu te dou uma sobremesa. Quer dizer, ela tem que comer tudo, independente de sobremesa ou não. E aí já começa a formar mal esses hábitos, né? Tanto do lado social como do lado físico mesmo da criança, porque o alimento ele não deve ser oferecido em troca de alguma recompensa, né? A gente precisa ter uma mentalidade de alimentação, de educação alimentar diferente da que a gente costuma ter, né? Por que a gente come? Que até o que você vai falar mais pra frente, da fome social. A gente não come simplesmente para satisfazer os nossos desejos em relação às emoções e não come simplesmente para receber a recompensa. A gente come porque a gente precisa, porque é o alimento do nosso corpo, mas também tem a questão social, que é que você vai falar. Então é totalmente errado quando eu ofereço alguma coisa para criança, desde novinha, e eu falo para ela, come que eu vou te dar um pirulito se você comer tudo. Ela tem que aprender que a alimentação não é assim. Tem que ser respeitado o limite dela, né? Tem que ser oferecido de outras formas, porque tudo isso vai influenciar na forma como ela vai lidar com a alimentação, com as emoções dela e como ela relaciona a comida a tudo isso. Exatamente, né? Vou abrir um parênteses, algumas perguntas vão surgindo aqui e às vezes sobe, vou aproveitar da Milene aqui. Quando estou triste e magoada, não consigo comer nada. Parece que fecha a garganta. Se forçar, não desce. Será psicológico? É aquela angústia, não é, Mi? Então, às vezes a gente fala... quando a gente está angustiada, a gente não põe até a mão aqui e fala que está sentindo, né? O nó na garganta. É exatamente o que você falou. Acaba um sintoma... uma causa emocional gerando um sintoma físico, né? Então, é como se travasse realmente, né? Parece que fecha a garganta. É o tal do nó que às vezes a gente fala, né? Então, assim, o seu emocional acabou ocasionando isso e aí é como se tampasse fisicamente também. É como ser, eu digo, porque realmente fisicamente você não tem nada, é o teu emocional que está gerando esse sintoma no seu corpo. Então, sim, no meu ponto de vista é psicológico, não é, Maísa? Porque isso realmente não tem nenhuma questão física, não tem como fechar. Não. Tá tudo muito ligado. Tem uma outra pergunta aqui também. Cristine Evelyn, se eu tenho vontade de comer a cada 3, 4 horas, pode se considerar compulsão ou não? Não, porque vai depender da sua rotina alimentar, mas geralmente esse é o intervalo considerado saudável entre uma refeição e outra, né? Se você comesse o dia inteiro sem parar ou comesse em grande quantidade, sem estar precisando dessa comida, aí é para ser avaliado. Mas esse intervalo, assim, a grosso modo, sem fazer uma avaliação maior, não é considerado compulsão. É o que a gente geralmente costuma sentir mesmo, é esse intervalo de tempo que demora para o nosso corpo sentir fome. Bacana.
Má, tem uma outra pergunta aqui, eu acho que é mais para você. É da Buranello Carol, da Carol lá, minha cunhada, né? Comadre agora, né? O neném tá para nascer, né, Carol? Joaquim, você madrinha. Tô muito feliz com isso. E assim, mas é uma pergunta de uma grávida, tá bom? Então vai lá. Comer um alimento específico em excesso pode significar a falta dele? Depende muito. Eu acredito que assim, não, como eu falei na outra pergunta, não fisiologicamente. Eu acho que é mais ligado ao gosto, né? Ao gosto da pessoa, o que aquele alimento te remete, a relação que você tem com ele, se é um comer mais afetivo. Por exemplo, eu conheço gente que gosta muito de bolo, porque bolo lembra a avó. E a pessoa não pode ver um bolo que ela quer comer o bolo inteiro. Mas é porque aquilo traz memórias, traz recordações. Ou então pode ser essa questão que eu falei antes, da relação hormonal. Né? Às vezes é um alimento que te faz bem, que tem uma ligação com hormônios que dão uma sensação de prazer, de satisfação. E aí você quer comer mais e mais, mas não significa que está em falta. E muito essa questão do afetivo está envolvido, né? Porque as memórias afetivas são muito importantes, não só na alimentação, mas em tudo, né? O que te traz memória afetiva, de alguma forma, te ativa a fazer mais ter aquele comportamento, né? Quando são memórias positivas, né? Quando Sim, são negativas, a gente foge. Exatamente, foge. E aí pode descontar na comida, né? Que é o que a gente está falando, Exatamente. Né? O Anderson, meu irmão, olha lá, eu como muito por qualquer motivo, isso é normal? Não! Não é normal comer muito por qualquer motivo. Pois é, né? E aí é que é o problema, né? Esse costume que às vezes é o que, como dizia minha avó, tá falando de vó, né, Má? O costume do pito deixa a boca torta, né? Então não pode, né? É verdade. E às vezes esse costume mesmo que a gente cria, às vezes você começa comendo sem ter necessidade, fora de horário, e aí você vai se acostumando com isso, no outro dia você faz igual, no outro dia você faz igual, e vai virando um hábito seu. Isso pode também prejudicar a percepção dos sinais físicos. Então você não sabe se você tá ou se não tá com fome, mas você tá comendo. Exatamente. Isso também tá ligado. Tô até vendo aqui se tem mais comentários, senão a gente vai partir. Tem uma pergunta muito boa aqui, ó. Acabou de chegar para mim. Sara Monique. O que fazer para que perca essa prática de barganha com as crianças? É uma questão que chega a ser cultural, porque eu lembro da minha irmã fazendo isso comigo. Exatamente. É bem complicado. Eu também tenho bastante memória disso, né? Assim, de não querer comer tudo na hora do almoço e comer com chinelo em cima da mesa. Eu acho que muita gente já passou por isso, né? Olha, claro que eu nunca apanhei por causa disso, né? Mas assim, era uma ameaça. Sim, ou então tem o doce que você gosta, se você comer tudo você vai ganhar. Né? Então o que é importante? Desde pequeno a criança saber o porquê que ela está comendo, qual é a importância daquilo ali. Oferecer os alimentos que a criança ainda não gostou de formas diferentes, tentar outras formas de preparo. Tem um fato bastante curioso que pouca gente sabe, é que a criança, para ela realmente saber se ela gosta ou não de um alimento, esse alimento tem que ser oferecido para ela pelo menos 10 vezes. E não é 10 vezes assim, 10 dias seguidos. Né? São 10 vezes alternadas em preparações diferentes, para que a criança consiga mesmo conhecer aquele alimento de todas as suas formas e decidir, olha, eu gosto ou eu não gosto disso. Também é legal tornar isso mais interativo, né, com a criança. Eu sei que hoje é um pouco difícil pela falta de tempo, mas essa quarentena é um tempo propício para fazer isso, para quem está em casa. Inserir a criança no preparo das refeições, com o que ela pode fazer, o que não vai trazer perigo para ela. E fazer pratos diferentes, fazer pratos coloridinhos, montar algo que seja chamativo. Eu tenho certeza que assim ela vai querer mais comer, vai ser mais legal, mais divertido. E ela sabendo desde pequena o que ela está comendo e por que ela está comendo,
vai melhorar muito a alimentação dela, não só agora, mas pro resto da vida. Eu até fiz um material bem simplesinho, mas eu fiz um material de educação nutricional com alguns joguinhos para a criança conhecer mais de frutas, legumes, verduras, saber qual é a forma, como que cada um se parece. E eu deixei disponível. Depois, se alguém quiser, pode mandar mensagem que eu envio. É só imprimir e jogar com a criança. E lá tem alguns joguinhos também, falando por que ela tem que comer, qual seria o mais saudável e por que é o mais saudável, já para ajudar a criança nessa questão. Com certeza, né? Porque essa questão de levar as crianças para a cozinha, né, é muito bacana, né? Eu levo a Sofia e a Amanda quando é possível, né? E o quanto elas interagem, o quanto isso é legal, porque elas vão produzindo alguma coisa, né? Elas vão trazendo algo delas. E essa memória afetiva vai ficar, né? Uma das coisas muito bacanas que a gente tinha muito antigamente. Então, acho que essa quarentena também está resgatando esses valores lá, né, da infância. É lógico, eu sou bem mais velha que a Maísa, né? Então, assim, mas coisas que a gente tinha, coisa de vó, essas questões, né, que a gente vai perdendo ao longo do tempo. E nesse momento que está todo mundo dentro de casa, o quanto a gente está conseguindo resgatar isso. Então, isso é muito bacana também, né? E vale a pena, né, Paty? Com certeza, muito. Porque você muito, tem memórias muito boas, como você falou, né, de tudo que te marcou. As meninas também, por exemplo, com o que você faz com elas, vão ter memórias e vão reproduzir isso mais pra frente na vida delas, com os filhos delas, né? É a mesma coisa que a gente viu que aconteceu aqui com a Sara. Ela tem essa memória, mas ela tem a memória da irmã dela fazendo a barganha, né? Fazendo essa troca. Então, vale a pena a gente começar a ter algumas atitudes diferentes com as crianças. Porque até isso vai influenciar em tudo. Tanto na nossa escolha de alimentos, quanto no nosso emocional também. Gente, de vez em quando eu tô dando uma olhadinha aqui, que tá chegando coisa pelo WhatsApp também, algumas perguntas, aí eu vou também passando para vocês, tá? Deixa eu vamos dar mais uma olhada aqui, Má, pra gente depois continuar. Selmo falando, eu sou mesmo muito ansioso, tenho muito estresse e acabo comendo compulsivamente. Pois é, Selmo, tem que dar uma olhada nisso, né? Porque você está descontando isso na alimentação, isso não é bacana. Tem formas que a gente pode colocar esse estresse para fora, essa ansiedade, formas saudáveis de fazer. Mas eu não gosto de fazer isso, eu não gosto, de repente, de correr, tá? Você não gosta de correr, mas de repente você gosta de andar de bicicleta, né? Que a atividade física também seria importante, né? Mas aí são coisas que você tem que descobrir o prazer. O prazer não pode estar só ligado à alimentação. Não é isso, Tem uma outra pergunta aqui bem legal, Paty, também. Eu acho que a gente pode responder junto, ó. Elton Timur. É possível a gente reprogramar as memórias boas de alguns alimentos para ter uma alimentação mais saudável? Reprogramar essa coisa... Se for o que eu tô pensando, eu acho que ele é bem nessa palavra, né? Mas assim, eu acho que é possível você criar novas experiências com esses alimentos. Tentar fazer de outras formas. Por exemplo, se você tem memória ruim com algum alimento, tenta preparar ele de uma forma diferente do qual ele foi oferecido para você. E se isso te atrapalha muito, se essa memória te atrapalha muito, eu acho que você precisa procurar um auxílio, que seria mais a parte da Patrícia. Precisa ver até que ponto isso pode ser um trauma. Porque também tem uma coisa, né, Maísa? Vamos supor, né? É difícil falar o que eu não gosto de comer, né? Mas assim, eu praticamente como de tudo, né? Mas vamos supor, jiló, que é uma coisa que poucas pessoas comem, né? Pode ser que de repente alguém tenha sido forçado a comer jiló na infância, né? E não precisa ser o jiló. As propriedades que tem no jiló, eu não vou saber falar nutricionalmente, a Maísa pode falar, mas eu posso encontrar em outros alimentos que sejam prazerosos para mim, né? E assim, não é errado, né, Paty? A gente não gostar de um alimento. É natural, faz parte do que a gente é. Sim, né? Então acho que assim, reprogramar as memórias boas, né?
Eu acho que talvez seja possível, resgatando em que momento aquilo te fez bem, ou se te fez mal, se a memória não é tão boa, né? Se é uma memória ruim. Eu não comia jiló na infância, mas hoje eu como, por exemplo, né? Porque minha mãe me forçou? Não, porque falavam que era amargo e eu nunca me permiti experimentar. Aí, uma vez eu fui experimentar, achei um bichinho no jiló. Falei, não vou comer mais. Né? E depois eu comecei a comer. Então, são todas, acho que talvez seja um pouco a resposta do Elton aí, uma reprogramação, né? Mas no meu caso foi de uma coisa ruim, ele está falando de coisas boas. Sim, então, eu acredito que as coisas boas sejam até mais fáceis de vir, as emoções de virem, do que as coisas ruins, né? Eu vou dar até um exemplo. Eu não como jiló, nunca comi, porque eu nunca gostei mesmo, já provei e nunca gostei. E tá tudo bem com isso, porque o que eu não como no jiló, eu encontro em outras coisas e eu como essas outras coisas. E eu tenho uma memória muito legal. Quando eu era bem novinha, eu não gostava de beterraba. E eu nunca tinha provado beterraba. Só que meus primos viviam aqui em casa e eles sempre falavam que beterraba era ruim, que não iam comer. E minha mãe sempre teve o costume de fazer. E aí uma vez, na escola, teve uma pecinha de teatro que explicou bastante, apresentou os legumes e tal. E eles falaram tão bem, mas tão bem da beterraba, que eu cheguei aqui, fiquei pensando naquilo. E depois que passou uns dias, eu pedi pra minha mãe fazer beterraba. E eu como a beterraba até hoje. Porque aquilo ficou na minha cabeça, né? Aquilo que fizeram lá na escola ficou marcado. Foi uma memória muito boa. E até legal essa ligação que dá pra fazer com a pergunta da Sara, né? De como mudar a mentalidade das crianças para que elas tenham uma alimentação mais saudável. E tem uma coisa que eu não falei, mas que é muito importante, que eu vou até voltar agora para poder falar. O responsável dessa criança tem que ser exemplo. Não adianta a gente querer encher o prato dela de legumes e a gente não comer também. Exatamente. Ela não vai seguir. Exatamente. Então, para a criança ter uma alimentação saudável, eu tenho que ter uma alimentação saudável também. Com certeza. Até sair aí um pouco do tema, mas eu achei muito bom entrar nesse assunto para falar. Com certeza, com certeza. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Cíntia, um beijo, Cíntia. Né? Tem mais? Jiló assado não fica amargo, ó. A Mibig tá falando que jiló assado não fica amargo. Eu não acho mais ruim agora, Michele. Agora eu como de boa. Da Milene, meu filho acabou de falar que não gosta de mamão, porque eu obriguei ele a comer. Aí. Mas tem muito a ver, viu, Milene? Tem muito a ver mesmo. Quando a gente força a criança a comer alguma coisa que ela não tem o paladar, né? Isso acaba criando, vamos dizer, até um trauma com aquele alimento. E aí a criança acaba não aceitando. A minha filha mais nova também não come, desde bebê. Ela comeu mamão uma vez, porque é o que a gente costuma oferecer quando eles são bebezinhos, né? E ela não suporta. Mas a gente pode, como até a Maísa estava falando, né, encontrar as propriedades que tem no mamão em outras frutas, em outros alimentos, que de repente ele venha a gostar, né? Quer ver, mas tem mais alguma coisa aí? Eu acho que não, eu rodei tudo aqui. Foi pensando bem deles, ressecado sempre. Sim, mas pode ser tem outras frutas, né? Acho que a Maísa pode falar. Sim, sim. Você pode oferecer ameixa, dependendo muito da pessoa, às vezes até o leite, né? Pode soltar um pouco. E assim, pode ser que já essa dificuldade dele, que você falou, ele tá sempre ressecado. E o fato de você ter forçado ele comer possa ainda intensificar as sensações ruins que ele tem por conta disso, né? Dessa dificuldade já que ele tem. Então tem que tomar bastante cuidado. Mais uma vez, na forma como você oferece, explicando por que está oferecendo aquilo ali, e vai fazer bem, mas nunca forçando, sempre respeitando o limite da criança. Com certeza. Então, assim, vamos falar um pouquinho da fome social, que está meio que também relacionada ao tema, né? Até porque senão a gente acaba, depois se tiver mais perguntas, a gente já responde, e que o nosso tempo acaba sendo curto aqui no Instagram também, né?
Então a fome é social, né? Que é aquele momento que você está socializando. Então, por que, por exemplo, num aniversário você vai e tem que ter comida, não é? Por que o bolo é o centro das atenções de alguma forma, além do aniversariante? Porque tudo também está ligado às questões, além de afetivas, às questões sociais, né? Você pode ir num rodízio, o que me chama a atenção é isso, né? Às vezes a questão do rodízio. Muitas vezes a gente está já satisfeito, emocionalmente a gente está bem também, porque, sei lá, você está ali socializando, né? Comemorando alguma coisa, mas também acaba comendo muitas vezes mais do que cabe na sua barriga, não é? Rodízio é muito assim, vai num rodízio japonês ou num rodízio, numa churrascaria mesmo, a gente fala assim, comi além da conta, né? A gente sempre brinca, vou sair rolando, né? Então, tem que abrir o zíper da calça. Exatamente, né? Ou já vai com uma roupa mais larguinha, já vai de leg, mulherada, né? Então, assim, tem essa questão também, né? Que esse meio social também nos traz para o alimento. E aí também saber o nosso limite, né? Saber o nosso limite físico para isso também, não é isso? Exatamente. É conhecer o corpo, né? Como a gente falou já. Conhecer seu corpo e também ter a consciência de que aquilo ali faz parte da nossa vida social, principalmente. É importante, porque é um momento de estar com seus amigos, com seus familiares, as pessoas que você gosta, para comemorar alguma coisa importante, sabe? Para estar junto. E o comer, ele vai além do ato de simplesmente pegar a comida e comer porque você está precisando. Mas ele também está muito envolvido com esse lado social. E eu acredito, eu não gosto muito de ficar focando muito nos excessos, sabe? Porque eu acredito que muita gente hoje tem uma mentalidade de alimentação, de dieta, que é muito errada, porque acaba sendo muito restritiva e, consequentemente, trazendo aquela compulsão. Então, o que eu sempre gosto de falar para as pessoas que me perguntam em relação a isso, vai, come, conheça o seu corpo, não deixa de aproveitar porque você está numa dieta ou porque você não quer engordar. E se por acaso você perceber que passou do limite aqui ou ali, tá ok, né? Você passou do limite dessa vez. Você vai ter outras oportunidades para não passar. Porque eu acho que quanto mais a gente se cobra, mais difícil isso fica pra gente, né? E essa relação que a gente tem com a comida, ela tem que ser algo natural, tem que ser uma coisa positiva. Não pode virar culpa, né? Sim, exatamente. Se a gente se culpar demais, se julgar muito pelo que está comendo, pelo quanto está comendo, a gente pode dificultar muito essa nossa relação com o alimento. Mas chegou uma pergunta aqui no WhatsApp da Evelyn Cristine. Você tinha respondido alguma coisa dela, mas ela falou que a internet caiu e ela perdeu alguma coisa, né? Ela falou, Patrícia, não sei se vocês falaram, minha internet está caindo, mas quais as características da compulsão alimentar e como consigo identificar? Bom, a questão da... vou falar um pouquinho, depois você complementa, né? Essa questão da compulsão, né? Ela está muito ligada ao excesso, lógico, né? E a questão de você lidar realmente com as suas emoções, né? Porque é essa necessidade de preencher esse vazio, né? Esse buraco, que existe um estômago que está vazio, que sente fome, que ronca, que te dá sinais, porque a fome física é assim, não é? Mas ela vai sendo gradativa, né? Muitas vezes se você bebe uma água, fala, passou a fome. Não é porque passou a fome, não era fome, né? Porque senão não vai passar, você vai continuar sentindo, né? E aí quando, né, você mesmo com a barriga cheia, né, mesmo terminando de comer, fala assim, poxa, eu ainda estou com fome, mas não é fome, né? É uma necessidade já emocional nesse sentido. Então aí você começa a comer, porque está ansioso, porque está nervoso, e aí vai realmente passando do limite e desenvolvendo uma compulsão alimentar, né? Onde você já não sabe mais qual é o seu limite para isso. Que a compulsão alimentar é um vício como qualquer outro, como o cigarro, como a dependência química, né? Porque tudo isso é compulsão.
E aí a gente tem de vários, né? Temos compulsão, vou só citar, mas não vou fugir do tema, a gente já volta, mas temos compulsão por amar demais, temos compulsão por a cleptomania, que é uma compulsão por roubar, e a pessoa não rouba, ela rouba sem precisar daquilo. Então, assim, na compulsão a pessoa não tem consciência, né? O porquê ela faz aquilo, o para que ela faz aquilo. Ela simplesmente vai consumindo, né? Simplesmente vai. Então, é um vazio que vai ficando, né? Então, como identificar, acho que é começar a perceber, né? O quanto você está comendo, se você está saciando sua fome física ou se você já está passando desse limite. É isso, Maísa? Quer falar mais um pouquinho? Eu acho que além do excesso também é aquela necessidade que tem que ser agora, né? Quando você sente, tem que ser naquele momento o mais rápido possível. Não dá para esperar. Porque a fome física, você consegue esperar, você consegue considerar alimentos, por exemplo. Eu queria comer um arroz e feijão, tô com fome, mas, aqui onde eu tô agora não vai ter arroz e feijão. Eu vou ter que comer um lanche, né? Um pão com alguma coisa. Ok, isso tá bom pra mim, porque eu preciso matar a minha fome. E quando é a compulsão, você não olha o que tá vindo pela frente, né? Você vai comendo tudo e totalmente sem necessidade. E tem que ser exatamente naquele momento, você não pode esperar. Não consegue esperar, né? Tava até olhando ver se tinha mais alguma coisa, mas aqui não apareceu mais nada. Tem mais uma aqui, ó. Tem? Deixa eu ver. Porque a mente associa ainda mais durante a quarentena em casa que a todo momento sentimos fome. É o que a gente estava falando no comecinho da nossa dificuldade de entender, né, de conhecer pouco o nosso corpo e os sinais que ele manda. E o que você falou, de ter que preencher um vazio que a gente tá, às vezes o vazio de algo para fazer, às vezes a ansiedade, o nervoso, aquela incerteza, a preocupação com tudo que está acontecendo, e a gente já associa automaticamente a comida, né? A comida, né? Porque é o que muitas vezes é o que está nos dando prazer na quarentena. Porque o que mais que a gente vai ter prazer, né? Então a comida tem exercido forte papel nisso tudo, não é verdade? Então, e a gente pode usar isso como coisa boa, gente. Então, porque é o que está, de alguma forma, é o que está mais fácil, né? Mas pode usar de uma maneira saudável, não pode? Exatamente, que treinando novas receitas. Às vezes, eu sei que tem muita gente que tem uma rotina tão corrida que não consegue fazer comida dentro de casa. E talvez agora, nesse momento, seja o tempo de você desenvolver novas habilidades, descobrir o que você consegue, o que você não consegue fazer na cozinha, juntar toda a sua família para todo mundo fazer tudo junto, né? Para ir criando essa boa relação. Eu sou muito a favor da ótima relação com a comida, porque eu acho que a comida é muito importante na nossa vida em todos os aspectos. Então eu acho assim que ela nunca pode ser a vilã, sabe? Mas que a gente tem que aprender a lidar com ela. Né? Então, se ela está sendo a nossa maior fonte de prazer hoje, vamos usar para um crescimento. Vamos usar para deixar a nossa família mais unida. É o momento que a gente tem para ficar junto. Vamos cozinhar todo mundo junto. Ou na hora de comer, vamos sentar todo mundo na mesa para comer todo mundo junto. Sabe? A gente consegue aproveitar essas coisas de uma forma positiva. Que é o que a gente tem que aproveitar esse tempo para fazer, né? Eu sei que tá muito corrida aqui em casa, a rotina tá super corrida, tô trabalhando, mas assim, tem que tentar manter esse momento, aproveitar esse momento para ter esses momentos junto com a família. Que é o que muitas vezes na nossa rotina anterior, vamos dizer assim, né, a gente não conseguia, né? E hoje aproveitar para ter esses momentos, né? É importante, eu acho que esse momento vai servir para a gente ressignificar muitas coisas na nossa vida. Com certeza. Inclusive essa relação com a alimentação. Exatamente. Isso aqui a gente não leu ainda, né? Da Inec. Oiê, alguma dica para não deixar a preguiça vencer na hora de cozinhar e acabar comendo besteiras?
Ai, ai. Então, assim, é ir lá e fazer coisas prazerosas, coisas que você gosta, né? Seja prática na cozinha, isso é muito importante, não é? Sim. Ser prática, Até né? porque quando tudo isso passar, a gente não vai ter mais o mesmo tempo para fazer a comida. Né? Então, acho que essa questão da preguiça, a gente precisava realmente ter algo prático, né? Que pra gente, o que você gosta de cozinhar, né? O que te dá prazer de ir para a cozinha, para que essa preguiça não seja maior do que o prazer. O prazer tem que ser maior nesse momento. E aí você procurar coisas gostosas, coisas que te fazem bem, né? A Iné, que é professora de dança, então uma pessoa super saudável aí, de alguma maneira, né? Tem essa questão da atividade física. Então, eu acredito que nada de preguiça, manda a preguiça para lá e vai para a cozinha, faz uma coisa prática. Hoje em dia a gente acha tanta coisa na internet, tanta dica de cozinhas, comidinhas práticas, né? Então, nada de preguiça não, para depois sobrar tempo para você dançar também das suas aulas online. É isso mesmo. Acho que uma coisa muito importante, Paty, tem mais pergunta? Se tiver, eu falo depois. Da Tami. Da Tami, você já leu? Porque a menta foi, né? Isso. Aí que acabou não correndo mais para mim. Eu não vi de cima. Ensinar os pequenos a cozinhar. Eles adoram, a Michelle falou, legal. Exatamente, que a gente falou. Tem que ter prazer de comer no limite, né? Tudo em exagero faz mal. Exatamente. Tudo. Obrigada, meninas. Acho que acabou. O que você ia falar? Por enquanto, acabou. Enquanto você fala, eu vou olhar aqui no WhatsApp para ver se tem mais alguma coisa. Beleza. Uma coisa muito importante, principalmente agora, durante essa quarentena, e que até ajuda a fugir um pouco da fome emocional, é ter organização. Né? É ter uma rotina. Não é porque a gente está em casa que a gente não precisa ter horários, que a gente pode levantar e dormir na hora que quiser, que pode ser tudo bagunçado. É muito importante que a gente tenha horário, principalmente horário para realizar as refeições, manter intervalos adequados. Então, se eu faço café da manhã, almoço e jantar, muito provavelmente, nesses períodos entre essas refeições, eu vou sentir fome. E como eu tenho muita coisa à disposição, porque eu tô dentro da minha casa, é muito propício que eu saia comendo mais besteira, né? Exatamente. E aí é importante manter uma estrutura alimentar. Fala assim, tá, então eu vou levantar 8 horas da manhã, vou tomar meu café, depois de um certo tempo antes do almoço eu vou fazer um lanche da manhã, que aí a gente pode até aproveitar para incluir alimentos mais saudáveis na nossa rotina, e nesses lanches a gente pode colocar uma fruta, e para muitas pessoas eu sei que é bem difícil colocar na alimentação. Aí depois, no almoço, eu posso incluir aí legumes, verduras, entre o almoço e o jantar fazer um outro lanche, e depois do jantar, se você não for dormir logo em seguida, ainda dá tempo de fazer mais um outro lanchinho leve, antes de dormir. E essa questão da organização é muito legal, porque você vai entendendo o seu corpo. Te ajuda a perceber os seus sentimentos, os sinais que o seu corpo está te dando. Fala, caramba, ontem eu almocei bastante. Hoje, que eu fiz um lanche entre o café e o almoço, eu já não comi tanto. Então você começa a perceber os seus limites, a sua capacidade, e aí você começa a ter aí uma vantagem a mais para poder discernir a sua fome física da fome emocional. Pois é. E é isso, né? Essa questão da rotina que você está falando é muito importante, né? Porque a gente acabou perdendo muito essa questão da rotina em casa. Principalmente quem não consegue trabalhar de casa. E aí acaba até a questão dos horários sendo muito complicados. Então isso é importante a gente, até por conta das crianças, né? Porque senão elas vão sofrer muito depois quando voltar à rotina. O adulto sofre também, mas a criança tem mais dificuldade de começar a se readaptar a tudo isso. Então é importante, é verdade. Manter essa rotina. Mas eu acho que nosso tempo está acabando, né? Tá super legal, mas... Foi muito bom. Então assim, eu olhei aqui no WhatsApp, pelo que eu vi, as perguntas que vieram aí, mesmo algumas aqui são as mesmas, né? As pessoas participando aqui no Insta, no WhatsApp também. Então acho que a gente conseguiu responder, se não todas, a maioria.
né? Sim, A foi bem gente- legal a interação do pessoal. Com certeza, com certeza. A gente tem que agradecer vocês por ter prestigiado esse momento com a gente. É a primeira live que a gente fez, eu não sei se a Má já tinha feito outras, já tinha, Maísa? Não tinha feito. Não, né? Então, a nossa primeira aí, ó, vocês estão na nossa Uhum. estreia, foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. A gente tentou focar nessa questão da quarentena, mas a gente sabe também que acaba, às vezes, fugindo, mas eu acho que a questão do que fugiu foi bem legal também, respondendo aí a pergunta, né? E as pessoas ficarem mais atentas à questão da alimentação. E o que buraco a gente está preenchendo. Exatamente. Que é o buraco físico e o buraco emocional, os dois, porque também é importante, né? Ter essa questão prazerosa, que é o buraco emocional, mas a gente tem que tomar cuidado com todos os excessos. É verdade, Então, com certeza. quero mandar um beijo para todo mundo aí que acompanhou. E se vocês tiverem mais mensagens, né, mais dúvidas, quiserem chamar a gente no WhatsApp ali, no particular, a gente vai respondendo também, né? Ou aqui no Insta, mandar um direct, qualquer coisa, a gente está à disposição. Se não quiser mandar no direct, no meu Instagram tem um link lá que vai direto pro WhatsApp. É só chamar que eu respondo. E assim, a gente nem conversou sobre isso, mas eu vou lançar aqui. Se vocês gostaram, tiver mais dúvidas sobre outros assuntos que a gente possa fazer outras lives também para ajudar, né? A gente se organiza, né, Paty? Com certeza. Pra fazer mais. A gente escolheu sábado, né, à tarde, antes das lives aí dos cantores, porque a gente não tinha como concorrer com eles, né? Porque se a gente cantasse, ia espantar todo mundo, então a gente vai falar do que a gente sabe. E aí, assim, não sei se o horário foi bom, né? Eu acredito que acaba sendo o sábado mais tranquilo para todo mundo. Mas se tiverem novas sugestões, gente, manda aí, a gente vai avaliando, tá bom? Isso mesmo, e dá um feedback pra gente, né, do que vocês acharam, se foi um bom horário mesmo, ou se pra vocês em algum outro dia e horário seria melhor, pra gente poder fazer melhor ainda nas outras vezes. Com certeza. Tá bom, gente? Boa tarde, então. Um beijo para todo mundo. Até logo mais. Gente, obrigada a todo mundo que assistiu, ficou até o final. Fiquei muito feliz. Obrigada, Paty. Eu que agradeço, Má. Foi muito legal, de verdade. Fiquei muito satisfeita com o pessoal interagindo. Foi muito bom. E até a próxima, se Deus quiser. E a gente vai deixar aí nos stories, né? Se alguém quiser, né? Eu tô vendo que a Priscila, a enfermeira, entrou agora. Ela falou que estava trabalhando, que não conseguia, mas vai ficar aí no stories. Qualquer coisa, só também dá uma olhada depois, tá bom, gente? Grande beijo para todo mundo. Beijo virtual pode, gente, né? Obrigada. De longe. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer